Na verdade, a gente está vivendo um momento com certa delicadeza, né? Quer dizer, você vê que, infelizmente, a Câmara tentou dar uma visão alongada da questão específica da suspensão do processo do Ramagem, sabendo que isso ia provocar o Supremo, sabendo que o texto constitucional é claríssimo, que não poderia, a não ser os crimes cometidos após a diplomação, a provocação ao Supremo. Há uma tentativa de, no meu ponto de vista, de tentar, infelizmente, por parte da Câmara, de tentar constranger o Supremo Tribunal. O Supremo fez o que tinha que fazer. Chegou lá e falou, olha, o texto é claro, constitucional. Vamos paralisar o processo após a diplomação. Chegaram a falar que esse processo poderia beneficiar a todos os corréus. Isso, Ângela, é uma das questões mais teratológicas que eu já vi. Você imagina se o Supremo aceita uma leitura dessa, significaria o quê? Uma organização criminosa de milícia, organização criminosa de qualquer coisa, de tráfico, pegaria um deputado federal, colocaria dentro dela e todos os processos estariam suspensos. Depois, infelizmente, o presidente da Câmara, o Hugo, dizendo que tinha que prestigiar os 315 senadores, enfrentou a decisão da Câmara, da turma, que é a primeira turma que tinha que decidir, e disse que vai ter recurso para levar para o plenário. Nem recurso existe, Pedro. É claro que o Supremo Tribunal pode, numa tentativa de fazer uma relação melhor com o Congresso, levar essa questão ao plenário, que vai passar com a maior tranquilidade. Então, o momento é um momento tenso ainda. Depois você vê hoje essa deputada Zambelli, que foi condenada a 10 anos e vai perder o mandato, e é inexorável, vai ser presa e vai perder o mandato. Ela já está preparando... E ninguém vai salvar ela, né, Cacai? Não tem como. Já está julgado na última análise. Eu sempre, na verdade, eu sempre critiquei o foro privilegiado. Eu já advoguei para mais de 90 governadores, para 4 presidentes da República, mas é porque esse é o regime constitucional que eu tenho que cumprir. Mas eu sou contra, eu falo para os meus clientes, olha, foro privilegiado é uma faca de 2 legumes, como diria o Roriz, entendeu? Porque depois de julgado pelo Supremo, não há para quem recorrer. Lá em Paços de Minas falava que depois do Supremo só tem que recorrer para o bispo. Então essa senhora vai perder o mandato, vai ser presa, uma pena grande, de 10 anos, e ela já estava hoje dando uma entrevista, se preparando para tentar uma prisão domiciliar. Quer dizer, é um momento de muita tensão, você tem razão, tem muita coisa acontecendo. Eu que acompanho no dia a dia todos esses processos, fico bem impressionado com a capacidade do Supremo Tribunal Federal de estar enfrentando de uma forma absolutamente correta, digna e cumprindo a Constituição. Hoje saiu uma gravação de um determinado policial federal que falava em cortar a cabeça do Alexandre, que ameaçava a mulher de ministro Supremo. Ou seja, nós temos que apoiar o Supremo, a sociedade se organizar para que esse processo termine no máximo até agosto, setembro, porque depois deles presos, ninguém mais vai falar deles. Aí a vida segue e o Supremo pode se voltar para várias pautas importantíssimas que ele tem que enfrentar e nós vamos viver um país um pouco mais harmonizado e civilizado. Exato. Agora, Cacai, quer dizer, não tem inocente, né, na Câmara dos Deputados, enfim, no Congresso não tem inocentes, né? Mas não é uma tentativa da Câmara dar uma espécie de golpe no Supremo e criar uma indisposição na sociedade num momento delicado para a democracia brasileira, né? Olha, estamos aí, né, nesse processo de julgamento dos golpistas, muita tensão, né? A Câmara está prestando um terrível desserviço à democracia brasileira. Olha, hoje eu falei, inclusive, lá na Assembleia de Minas Gerais, sobre a questão da anistia, sobre esse momento nacional. Infelizmente, não pude ir presencialmente, tive que falar por vídeo. É muito grave isso, porque se você for ler a denúncia do Paulo Gonet, tecnicamente, ela é muito bem feita, ele dividiu em 5 grupos. Uma das estratégias do golpe, que para mim ainda está presente, é exatamente desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho escrito sobre isso, Pedro, você sabe. Uhum. Sim. O que a gente vê? Eu tenho visto as colunas. A gente vê uma coisa muito grave, quer dizer, como a gente tinha, repito, um executivo fascista que estava dominando o país e um Congresso Nacional, na grande maioria, cooptado, é mais do que apoiando, é cooptado. Você tinha os orçamentos secretos, então uma série de outras questões. Foi o Supremo Tribunal, esse poder, que eu repito sempre,
patrimonialista, conservador, misógino, por incrível que pareça, foi esse poder que sustentou a estabilidade democrática no país. Então, a denúncia do Dr. Paulo Gonet é muito clara ao demonstrar que a estratégia de desmoralizar o Supremo. Agora que já tem processo, que já tem 400 e tantas pessoas presas, que já foi recebida denúncia contra o presidente da República, generais, ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Marinha, o que acontece? Ainda há uma tentativa de desmoralizar o Supremo. 315 deputados tiveram a pachorra, para usar uma expressão que o Lula usou na entrevista recente, tiveram a pachorra de votar muito além do texto constitucional. Qualquer criança que lê o texto constitucional sabe que a Câmara pode suspender, não é paralisar completamente, suspende a ação dos crimes praticados após a diplomação. Esse seu Ramagem, ele vai ser condenado agora, provavelmente até setembro, a 20 anos, 20 e poucos anos de cadeia, e depois que for condenado, ele perde o mandato, e esses dois crimes contra o patrimônio que estão suspensos voltam a ser julgados. Aí vai pegar mais 5 anos, 6 anos, 7 anos. É assim que funciona o Poder Judiciário. Então, eu achei um absurdo esse julgamento, até porque parte dos bolsonaristas mais ferrenhos chegaram a dizer que aquilo servia, essa suspensão servia para todos. Olha que coisa absurda. Para todos os correios. Então, isso desestabiliza, isso joga o povo contra o Supremo. É uma estratégia, você tem toda a razão. É uma estratégia de desestabilizar o Supremo. E para piorar, com muita tristeza eu vi o deputado Hugo julgando para a plateia dele, 315 deputados, e dizendo que vai submeter ao plenário. Não tem nem recurso específico no regimento para submeter essa votação ao plenário. Talvez o Supremo, num gesto de, sei lá, de boa vontade, que não deveria ter, deveria dizer só o seguinte: não cabe recurso. Vai dizer, vai fazer o quê? Vai submeter ao plenário. Por que não? As pessoas têm que entender o que é o Poder Judiciário. Tem uma previsão regimental. Você tem o plenário, que julga os casos específicos da reserva de plenário. Você tem a primeira turma e a segunda turma. Esse caso vai ser julgado na primeira turma e acabou o assunto. Não tem por que levar ao plenário. Essa é a verdade. Agora, o momento é tenso. Hoje, num dia desse, que você tem condenação de Zambelli e pena de mandato, que você tem a declaração, a abertura do sigilo daquele cidadão que vai ser processado agora na próxima semana, onde ele fala em cortar a cabeça do Alexandre, onde ele fala contra a família. Ou seja, isso é uma instabilidade enorme. E, infelizmente, Pedro e Ângela, quem é que tem sustentado tudo isso com muita sinceridade, com muita galhardia, com muita tranquilidade, aplicando a Constituição? É o Supremo Tribunal Federal. Daí a necessidade que eles têm de tentar desestabilizar o Poder Judiciário.